Oi, voltamos nós aqui. Por falha técnica, o volume daquele vídeo que eu tinha feito saiu baixo. Eu voltei então à paisagem anterior, né? Do CR aqui atrás de mim. Mas eu queria primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de poder fazer esse vídeo para vocês. Segundo, eu fiquei muito contente, como eu disse no segundo, naquilo que eu tinha gravado anteriormente hoje, a repercussão que teve, e eu fiquei muito feliz com isso. Então vamos começar o nosso assunto hoje. No vídeo anterior eu tinha falado do MAS, né? MAS nada mais é do que o produto do aparelho em um determinado tempo. Para você então determinar o MAS, você tem que ter um número que chama-se coeficiente miliamperímetro. Se você vai radiografar osso, por exemplo, o coeficiente miliamperimétrico para osso é 1. Músculos e vísceras é 0,6. E ar, contraste negativo, é 0,005. Então, nós abordamos na aula anterior que para você achar o MAS, você acha a quilovoltagem, multiplica por 2 a espessura, mais a constante, né? Que eu fiquei de falar hoje sobre a constante de aparelho, e esse número você multiplicando então pelo coeficiente miliamperimétrico, se você vai radiografar osso é 1, se você vai radiografar vísceras e músculo é 0,6, e contraste então negativo é 0,005. Bom, mas vamos falar então do constante aparelho. Quando eu comecei há 49 anos atrás, não era constante aparelho, chamava constante filme, porque cada filme de fabricante diferente vinha lá uma constante, e na própria caixa já vinha determinado qual era a constante daquele filme. Então você pegava o espessômetro, media a espessura anatômica a ser radiografada, multiplicava por 2 mais a constante do filme. Era a Agfa, era várias marcas de filme, Fuji e outras marcas. Nos anos 70 para cá, a Sakura determinou então uma só constante. Mas como a constante da Sakura às vezes dava diferença na radiografia, nós então começamos a fazer a constante aparelho, que na realidade está relacionado então com a grade antidifusora, que é essa que está na minha mão. Quando a grade é 5.1, a constante do aparelho é 20. Quando a grade é 8.1, a constante do aparelho é 30. E quando a grade é 12.1, a constante do aparelho é 40. Quando nós vamos radiografar uma extremidade, nós vamos fazer sobre a mesa. Então a constante da mesa é 20. Então todas as estruturas anatômicas que eu vou radiografar na mesa, a constante é 20. Exemplo, o punho, a mão, o cotovelo, o antebraço, o braço, o próprio joelho, perna, tornozelo, eu uso então uma constante 20. Então eu tiro a espessura da região a ser radiografada, multiplico ela por 2 mais a constante do aparelho. Então se é 5.1 a constante é 20, se é 8.1 a constante é 30, se é 12.1 a grade antidifusora é 40, e se é na mesa, independe de qualquer coisa, é 20. Exemplo, se eu vou radiografar o meu quinto dedo, a espessura dele é 1,5 cm. Eu multiplico 1,5 por 2 dá 3. 3 de espessura, multiplicado 1,5 multiplicado por 2 dá 3, mais a constante. A constante na mesa, para fazer a radiografia do meu quinto dedo, é 20. Então seria 23 kV. Se a estrutura anatômica que eu estou radiografando é osso, o coeficiente miliamperimétrico então seria 1, como é da regra universal. Então 23 kV multiplicado por 1, que é o coeficiente miliamperimétrico, vai me dar 23 MAS. Nota que há uma discrepância muito grande. Baixa quilovoltagem, primeiro não vou conseguir colocar isso no meu equipamento, porque o mínimo que dá lá é 34, 36 kV. Então o que eu tenho que fazer? Usar uma regra, que essa também é uma regra universal,
que todas as vezes que eu aumentar 10 kV da espessura daquilo que eu tenho de quilovoltagem, eu corto o MAS pelo meio. Exemplo, se a minha quilovoltagem para fazer o quinto dedo é 23 e 23 MAS, o que eu faço? Eu aumento 10 kV, vai para 33 kV e pego o meu MAS, que é 23, divido ele pelo meio, que dá 12, dá 11,2, 11. Vamos para facilitar, digamos que é 24 MAS, corta pelo meio, dá 12. 12 MAS com 33 kV, ainda não vai dar. Eu aumento mais 10 kV, aí vai para 43 kV com 6 MAS. A técnica diz que 15% a mais ou a menos do MAS aplicado não vai fazer diferença. Na minha experiência pessoal, até 30% não faz diferença. Então você pode usar, por exemplo, para o dedo, quinto dedo, 43 kV com 4 MAS, 5 MAS por volta disso, tá certo? Então nota que eu diminui o MAS, aumentei a quilovoltagem, é proporcional. Então eu vou explicar novamente para você não ter dúvida. Eu tiro a espessura do meu dedo, dá 1,5, multiplicado por 2 dá 3, mais a constante aparelho que é na mesa é 20, o KV seria 23 kV. E o MAS, como é osso, o coeficiente miliamperimétrico é 1. Aí então eu pego 23, multiplico por 1, dá 23 MAS. Há uma discordância entre a quilovoltagem e o MAS. O que eu faço? Eu aumento 10 kV e corto o meu MAS pelo meio. Exemplo, se era 23 kV, se eu aumento 10, passa para 33. O meu MAS eu vou colocar 24 para ficar mais fácil a divisão. Então eu corto metade e passo para 12 MAS. 33 kV com 12 MAS ainda é muito. O que eu faço? Eu aumento mais 10 kV. Vai para 43 kV e corto mais uma vez o meu MAS, que era 12 e passa para 6. A regra universal diz que 15% a mais a menos do MAS não faz diferença. Na minha experiência pessoal e particular, eu já disse anteriormente, até 30% não faz diferença. Então eu posso usar para fazer uma radiografia de dedo, usando o espessômetro, medindo a espessura, entre 4 MAS e 6 MAS dá certo, tá certo? Então eu acho que não tem dúvida quanto a isso. Não vai ficar você chateado se você não entender nas primeiras aulas que eu estou passando sobre mesa de comando. Eu sei que é difícil entender, não é só você que vai ter essa dificuldade, mas nós temos que, se nós não entendemos a mesa de comando, o MA, o MAS, a quilovoltagem e o tempo, fatalmente nós não vamos fazer exame. Eu estarei sempre à disposição, vou fazer vários vídeos a respeito da mesa de comando, até que ninguém tenha dúvida. Uma colega nossa me escreveu dizendo, Vilmar, não é kilovolts, né? Quilovoltagem, não quilovolts, ela tem razão, é quilovoltagem. Aí eu expliquei para ela, é como tendão patelar. Muitos médicos falam tendão patelar, aquele que se insere no ápice da patela e vai até a tuberosidade anterior da tíbia. E na realidade não é tendão aquilo, que lá é um ligamento, porque ele vai ligar o osso, que é da patela, na tíbia. Então não seria um tendão, seria um ligamento. Mas muitas vezes o médico fala tendão patelar. Para mim falar, por exemplo, 70 kV é mais fácil do que 70 quilovoltagem, não tem lógica eu falar assim, tá certo? Então é um vocabulário técnico errado, mas que a gente fala também, tá certo? Eu agradeço a Deus a esta oportunidade, me perdoa pelo primeiro vídeo que eu fracassei, não saiu do jeito que eu gostaria de ter saído, mas eu reparei o erro, comentei as mesmas coisas que eu comentei no outro, e se Deus me
me permitir, me dê vida daqui para frente, estarei sempre às suas ordens. Tira a sua dúvida, questiona. Eu já disse para você no primeiro vídeo, eu não tenho razão de tudo. Eu também estou aprendendo, tá certo? Um abraço e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima.